o revés de Bolsonaro em sua cruzada contra a urna eletrônica. O colunista Bela Megali e o advogado Rafael Morgenthau, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, analisaram o impacto da ação de 11 partidos para frear a tentativa de mudança no sistema de votação. No último sábado, portanto, dia 27, os presidentes de 11 partidos, inclusive de legendas aliadas ao presidente Jair Bolsonaro, como o PP, o PL, decidiram se opor publicamente à proposta de emenda constitucional, a PEC, para reintroduzir o sistema que utilizava o voto impresso no Brasil. O texto, apresentado pela deputada bolsonarista Bia Kicis, também é rechaçado por ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF e do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Para ser aprovada, a PEC precisa do apoio de pelo menos 308 deputados, mas apenas os parlamentares pertencentes aos partidos reunidos no sábado já somam 326 dos 513 votos. Ainda assim, o governo mantém a defesa da proposta que, segundo Bolsonaro, busca impedir supostas fraudes no processo eleitoral. Sabe o que é que o Bolsonaro está falando? Em algumas das suas entrevistas ali do cercadinho, ele fala que tudo o que está acontecendo desde a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um conchavo para que o mesmo venha a ser eleito nas próximas eleições e, coincidentemente ou não, a questão das fraudes nas urnas eletrônicas. Agora, pasmem os senhores, se você acha que isso vai acontecer, ou isso é algo já planejado, por que Bolsonaro ganhou as eleições do ano passado, ou seja, as eleições passadas a presidente da República? Será que houve fraude? Será que houve uma fraude aí nesse período? E as eleições passadas de próprio Lula, da Dilma, será que houveram essas supostas fraudes que o presidente Jair Messias Bolsonaro anda falando e espalhando por aí? Engraçado que não, né? Engraçado que ninguém falou nada a respeito disso quando o presidente foi eleito. Mas agora, depois daqueles atos do presidente americano, Donald Trump, em que não queria entregar de jeito nenhum, né, a presidência ao Biden, e havia gritado para os 4 cantos do mundo que havia tido fraude nas eleições e que nada provou. Inclusive, estão se pedindo aí que o Bolsonaro já havia levantado essa tese, que ele provasse que a urna eletrônica foi fraudulenta ou que havia algo errado com as mesmas. Mas até agora, só a palavra. O presidente só vive disso, de falar e suas falácias, mas infelizmente nada prova. E sendo assim, portanto, esses indícios de fraude alegados pelo presidente, porém jamais foram comprovados, e Bolsonaro inclusive já foi interpelado judicialmente para apresentar provas, o que ainda não fez, como eu acabei de falar. Mas, apesar da manifestação pública dos partidos, a tramitação da PEC avança na Câmara dos Deputados e, na segunda-feira, 28, portanto, ontem, o relator deputado bolsonarista Felipe Barros apresentou seu parecer na comissão especial. De acordo com o documento, torna-se obrigatória a impressão do voto, que seria depositada automaticamente em uma urna, sem nenhum contato manual. O eleitor poderia conferir o voto pela sua impressão, que também seria utilizada para fins de
auditagem da apuração. Os especialistas em direito eleitoral, no entanto, advertem que é justamente a reintrodução do papel no processo que abre o caminho para eventuais fraudes. Porque tipo assim, só um exemplo, gente. Deu o número X de votos naquela urna. Quando vai-se para a apuração dos votos impressos, vai que falte um. Alguém na sua esperteza dá fim a um voto daquele. Porque você dizer que ninguém vai ter contato com aquela urna que foi fechada, onde foi depositado o voto, isso é quase que impossível você dizer que não terá nenhuma forma manual de alguém ter pego naquela urna, lacrada ela ou não. Porque antes era assim. Não contava as favas aí, aparecia votos, cédulas de votos dentro de privadas, esgoto que o pessoal jogava. E agora por que não? E aí só um voto desse falhando ou deixando de computar com os votos da urna, aí, meu amigo, seria assim, celeumas para irem para a justiça. E aí, meu amigo, bota aí justiça nisso. Ao ponto desta, portanto, a colunista Bela Megali e o advogado, professor e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político Rafael Mongental, analisam como a articulação contra a proposta de Bolsonaro pode impactar os planos de mudar o sistema de votação. Eles também avaliam quais são os riscos que essa alteração poderia trazer para a lisura da disputa eleitoral, em especial durante a eleição presidencial para o ano de 2022, publicado, portanto, nas principais plataformas, e aí sempre abordando acontecimentos relevantes aí do dia. Portanto, aí essas informações que a gente traz para você a respeito desse voto impresso. Se o Bolsonaro sempre disse que houve fraude, por que ele não pediu isso na própria campanha do mesmo? Não bateu em cima disso, né? Aí agora não. Está com medo de algo, já está dizendo que tudo foi feito para que o presidente ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja favorecido aí para as eleições do ano de 2022. Cabe aí, isso aí, né, passar pelo crivo aí dos deputados, assim como senadores e até mesmo o próprio STF para decidir se o voto será ou não impresso. Eu acho que para isso não necessariamente precisaria disso, porque independentemente disso a urna já sai aqueles comprovantes, gente, com o número X de votos. Com aquele número de X de votos, ou seja, votos brancos, nulos, os votos nos políticos A ou B, são lá computados. Não há como dizer que não saiu. Agora, você questionar que não saiu ali o nome do eleitor X, votou em fulano, isso aí é mais um revés para que haja sim fraudes. E também aquele quesito da compra de votos, onde o cara vai ter a referência que fulano votou sim nele ou não, ali atestado por esse comprovante.